Em janeiro, nós começamos uma série de estudos aqui sobre o Evangelho. A distinção entre o Evangelho e a religião. Esse é o quinto estudo, porque nós falhamos. Está ruim o som? Aí não é minha culpa não, a culpa é lá em cima. Melhorou? Ok. Então esse é o quinto estudo, porque nós saltamos maio e junho. Junho nós não paramos muito aqui, porque nós ganhamos da igreja um tempo sabático. 6 meses de licença, mas eu não estou tirando tudo de uma vez. Eu vou tirar os pedaços para ir aproveitando melhor. Então, esse tempo que eu fiquei fora é culpa desse presente. Depois de 42 anos de ministério, eles resolveram me dar um tempo de tempo sabático. Então, de vez em quando eu vou sair um pouquinho aí, uns 20 dias. Agora eu vou sair a semana que vem, mas é de férias. Eu preciso também cuidar um pouquinho da saúde, que tem tido uns piripaques, então tem que cuidar. Mas esse é o quinto estudo sobre o Evangelho. Evangelho não tem nada a ver com religião. E a gente precisa discernir, saber distinguir uma coisa da outra, porque senão a gente fica confuso. Muitas vezes, por falta de discernimento, a gente acaba comendo gato por lebre. E a preocupação, por exemplo, que Jesus disse muitas vezes: cuidado que ninguém vos engane. Então a gente precisa estar olhando alguns aspectos do Evangelho para a gente saber distinguir. Este aqui é um estudo simples do princípio do Evangelho. O princípio que principia o Evangelho. Marcos capítulo 1, verso 1 diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu gosto muito de um velho cântico do cantor cristão que diz: enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver, da mera letra além, a ti, Senhor. Esta é a nossa oração. Vem abrir os nossos olhos para nós vermos além da letra, ver a ti. Eu faço academia 3 vezes por semana. E essa semana, uma senhora, ela já está mais adiantada do que eu no tempo. Porque ela desce a escada de fasto. Ela não desce de frente, ela vem descendo a escada da academia assim. Então, pela maneira como ela desce, ela deve estar perto de 90. E ela chegou para mim e disse assim: lá na sua igreja, se canta hino do cantor cristão? Eu disse: de vez em quando canta. Ela disse: porque na minha já não canta mais, só canta esses negócios. Pois é, a gente às vezes perde muito da nossa história
porque tem tanto hino bonito, e esse é um daqueles hinos que eu gosto. Enquanto ao Salvador, teu livro eu ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Nós precisamos de revelação e de iluminação do Espírito Santo. O princípio do Evangelho de Cristo é o próprio Cristo. Antes que houvesse a queda, já havia a redenção. O Evangelho antecede ao pecado. O princípio do Evangelho é o Evangelho antes do princípio. Nada pode ser mais reconfortante do que saber que Deus já havia providenciado a cura antes mesmo que houvesse a doença. Isso traz muito conforto para nós. Sabermos que o pecado não foi um acidente de percurso. Ele não pegou Deus de calças curtas. Porque Deus, na sua onisciência, Ele já sabia todas as coisas e já providenciou tudo antes mesmo que houvesse qualquer coisa. O Evangelho é a boa notícia do Deus que se importa com gente caída, a ponto de seu filho se identificar com os caídos, a fim de libertar os seus que caíram desse jeito caído de ser gente idealizada, que vive apenas caiada, tentando ser o que não é. Quando a gente quer ser o que não é, é terrível. É horrível. É pesado. Mas ser aquilo que Cristo faz de nós, fez e faz, é um descanso. Eu não preciso tentar ser o que eu não sou. Porque o que eu sou em Cristo e por Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu dou graças a Deus, porque o que eu sou pela graça. E ele parece até dizer uma coisa assim arrogante. Ele disse assim: eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Mas ele disse: mas não fui eu. Foi a graça de Deus comigo. Então, nós, o que somos em Cristo. Um dia eu estava conversando com o Dr. Shed. Nós estávamos andando numa mata, nós dois, e eu estava falando da minha experiência de regeneração, e o Dr. Shed me chamou a atenção e disse: isto foi quando você creu, mas Deus já providenciou isto na eternidade. Você estava dentro do plano de Deus, na eternidade. Eu glorifiquei ao Senhor naquele momento. O Evangelho não é religião. Já vimos nessa série que a religião é o esforço dos seres humanos na tentativa de parecerem-se dignos para alcançar o favor da divindade. A religião está centrada no que o homem faz para ser aceito e aprovado pelos ídolos da sua crença. Mas no Evangelho, nós somos aceitos e aprovados em Cristo, pela graça do Pai. O capítulo 4 de Gênesis é o capítulo onde inicia-se o processo da teologia ou da interpretação. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia, até só para curiosidade, a Bíblia tem 1189 capítulos.
2 capítulos iniciais, ele não tem diabo. 1 e 2. O diabo não aparece ali. Se ele está camuflado. Nos 2 últimos capítulos da Bíblia, também ele já saiu. Que é o 21 e 22 de Apocalipse. No capítulo 3, o diabo já entra no primeiro versículo. A serpente. Ele só vai sair no capítulo 20 de Apocalipse. Então, todos os capítulos da Bíblia tem diabo no meio. Ele está lá agindo. Ele está lá tentando fazer alguma coisa. No capítulo 3, aparece o pecado e aparece a religião. O homem tentando se cobrir com as suas tangas na presença de Deus. Mas no capítulo 4, surge pela primeira vez o conceito de aceitação. E Caim traz a sua oferta. Fruto do seu esforço, na tentativa dele ser aceito pelo que ele fez. Enquanto que Abel trouxe as primícias do seu rebanho, que estaria centralizado no sacrifício que foi feito pelo Senhor, no capítulo 3, para cobrir a nudez dos seus pais. Ele trouxe sacrifício cruento, representando o sacrifício de Cristo. E Caim trouxe o seu esforço, o suor, o seu trabalho, os seus méritos. E você vai encontrar esses 2 vetores na história, sendo a religião e o evangelho. A busca de aceitação do homem e o homem aceito pela graça de Deus. Essas são as 2 posturas. Se eu sou aceito, pode saber que é evangelho. Se eu busco aceitação, então estamos no terreno da religião. Religião é o que nós fazemos para a nossa aprovação. Evangelho é tudo o que Cristo Jesus fez e faz para a nossa redenção. O cristianismo, de fato, é uma religião. Não é uma religião, perdão. O cristianismo, de fato, não é uma religião. As religiões são humanistas, mas não são humanas. O humanismo quer fazer do homem um ente que se baste a si mesmo, todavia é desumano. Nós não somos onipotentes. Nós não somos capazes para viver a vida cristã. E você tem que lutar, você tem que se empenhar, você tem que... Há poucos dias, uma moça que estava muito angustiada com isso, ela me procurou e disse, mas lá na Bíblia está dito que desde João Batista até agora se tem tomado o reino de Deus por esforço. Eu digo, é verdade, até Jesus foi assim, por esforço, na tentativa de buscar por esforço. Mas em Jesus, toda a obra dele foi suficiente. O humanismo é fruto do pecado. Ser humano é ser uma criatura. Mas ser um humanista é querer ser como se fosse o Criador. O humanismo é a presunção de um ser humano caído, tentando viver pela sua autodeterminação. É o absolutismo da queda. É aquilo que determina o que eu seja aceito, vai ser extremamente pesado para mim. Eu acho que filho adotivo
é mais do que filho legítimo. Filho legítimo é do sangue. Outro dia eu vi um pastor pregar sobre esse assunto e me impressionou. Ele tem 3 filhos, 2 legítimos e um adotivo. E ele disse: o meu grande trabalho é levar os meus 2 legítimos a crerem que eles são adotados. Não é a minha adotada a crer que ela é legítima. E ele foi levantando os argumentos. Ele disse: a filha do coração é mais do que a filha do esperma. Eu a escolhi por amor. E ele foi dando os argumentos e eu fiquei convencido com ele. Eu quero que meus filhos legítimos saibam que eles também são adotados. Eu os amo. Isto é forte, não é? A gente acha que o sangue é mais forte do que o coração. O cristianismo é humano, só não é humanista. Deus se fez homem para salvar o homem da sua mania de querer ser como Deus. Pois humanismo é a síndrome de divino. Não há completude neste ser caído, nem condições humanas de ser perfeito e autossuficiente. É tão precioso você saber que você não precisa ser perfeito, você precisa ser dependente do perfeito. E confiante na suficiência dele. O humanismo é a tendência desumana de querer que o ser humano se baste a si mesmo, fazendo todas as coisas pela sua própria força e capacidade. Jesus, entretanto, foi claro. Vamos ver o que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ramo depende da videira. Não existe ramo sozinho. O ramo é uma coisa que depende da videira. Nós não somos independentes de Cristo. Nós somos nele. Vós sois os ramos, eu sou a videira. É ele que produz os ramos, e não os ramos que produzem a videira. Apenas uma ilustraçãozinha. Bambu não tem ramo. Alguém ontem me mandou um e-mail, um WhatsApp com uma imagem de bambu. Que o menino chegou para o avô e disse: vô, nessa tempestade, uma figueira que precisavam 4 homens para abarcar ela caiu e o pé de bambu permaneceu em pé. Por quê, vô? Aí o vô foi explicar por quê. E aí ele foi dar as razões. Primeiro que o bambu não está sozinho. Um bambu, quando nasce, faz nascer um bocado ao redor dele. Aí ele foi dizer: a figueira resistiu, o bambu não resiste. O vento bate nele, ele vai. O vento volta nele, ele volta. Ele não resiste. Aí depois ele disse assim: o bambu não tem ramo, ele só cresce para cima. Pau que tem ramo quebra. Depois ele diz assim: o bambu é oco. Nós precisamos ser oco para ser cheio de Cristo. Aí diz: e o bambu tem nós, não tem eus. Bonitinho, né? E o bambu tem raízes,
tão profunda quanto também o tamanho dele. Se ele tiver 3 metros de altura, ele tem 3 metros de raiz para baixo. Aí ele foi explicando o bambu. E a videira é uma planta assim. A videira também ela é muito profunda, porque ela vai buscar água lá embaixo. O tronco da videira não serve para nada. Você nunca viu alguém fazer um móvel de tronco de videira? Você nunca viu alguém fazer carvão de videira? Tronco de videira não serve para nada, só serve para sustentar os ramos. Produzir a vida, trazer a seiva. E Jesus se compara com um tronco de videira e nós nele, porque a videira produz o galho é da videira e ela vai se enrolar lá. Nós dependemos de Cristo em tudo. O cristianismo e o humanismo têm muitas posturas em comum, embora sejam totalmente diferentes. O cristianismo é Cristo vivendo sua vida divina em quem crê, mas o humanismo é o homem querendo viver sua vida deificada como se fosse um Deus, um deusinho com letra minúscula. Quando o cristão faz boas obras, esta ação tem como base a vida de Cristo em seu interior. Só uma cepa boa pode produzir bons frutos. Neste caso, ele adora, pois sabe que tudo o que é de bom nele depende do único bom que vive nele. Quando o humanista faz alguma caridade, algo sobre a sua... logo sobe à sua consciência o seu orgulho e vaidade. Ainda que os atos de bondade sejam semelhantes quanto à aparência, eles são radicalmente opostos. Se eu der um pão para um faminto e outro der um pão para um faminto, você não pode julgar pela aparência quem foi que deu com amor ou quem foi que deu por outro interesse. Você não sabe como foi dado esse pão. Mas o fato é que quem é do Evangelho não dá para ser visto, para ser comparado, ele dá movido pela vida de Cristo que está nele. E o outro, talvez, dê por algum interesse, até mesmo para ganhar salvação, que são chamados os atos de boas obras para receber algum favor de Deus. Mas nós não podemos julgar. A Bíblia diz que é temerário julgar pela visível aparência. E Jesus não nos julga pela visível aparência. Quando o cristão faz boas obras, bem, já passamos aqui. No cristianismo, é Cristo quem vive naquele que foi crucificado com ele. Porém, no humanismo, é o sujeito altivo que se propõe a dirigir a sua vida como se fosse apto. A vida cristã é implantada pela graça, mas a humanista é uma reputação do mérito. Para o humanismo, Deus não é necessário, já que o homem é o Deus absoluto da humanidade caída. Jean-Paul Sartre dizia: a vida não tem sentido a priori, até você lhe dar um significado e valor. O significado é o que você escolher. Nós temos aqui em Londrina cerca de 10 suicídios por dia. Isso não é divulgado. Isso é o vazio da existência humana. Um homem sem Deus é um homem sem sentido.
Eu não estou falando sem religião. Só este ano, nos Estados Unidos, 5 grandes pregadores se suicidaram. Porque estar na igreja também não significa muita coisa, se você não está em Cristo. No humanismo, vemos o ser humano em si mesmado tentando adequar sua vida cá de baixo, como se fosse a vida lá de cima. Ele busca ser justo com sua própria justiça, maculada pelo orgulho. No cristianismo, porém, a justiça de Deus é imputada no íntimo do pecador, sem qualquer mérito de sua parte. Deus só nos justifica pela justiça de Cristo. O humanista até se percebe humano, embora não viva como humano. Ele vive o tempo todo querendo ser como o Criador. Veja o que disse esse pensador Akbar Abdul Haq. Esse é um paquistanês cristão que tem um pensamento muito adequado para mim. É estranho que enquanto, por um lado, o homem grita pedindo ajuda em sua doença desesperada, por outro ele recusa até mesmo a possibilidade de um remédio que esteja além de sua capacidade. Eu não entendo isto, eu também não quero. Eu fui convidado a fazer um casamento na Turquia. A família nos pagou todas as despesas. No dia do casamento, num lugar paradisíaco, Deus nos deu graça para tratar de casamento à luz do Evangelho. E terminado aquela cerimônia, um senhor se aproximou de mim e ele disse: olha, eu sou ateu, mas eu gostei muito do que você disse hoje à tarde aqui. Eu, segurando nas suas mãos, olhei bem nos seus olhos e disse: você é um grande mentiroso. Porque não existe ateu. Existe apenas o sujeito que crê num Deus muito pequeno. E você crê nesse Deusinho que é você. Mas esse Deusinho que é você é insignificante diante do grande amor de Deus para com você. E aí, eu não vi só as águas do Bósforo que passava do lado. Eu vi 2 torrentes descerem pelo rosto dele e ele arrancar o lenço para enxugar as lágrimas. Então nós estamos diante de um fato que é tremendo. Não se preocupe não, que é o irmão Aristóteles que está ali, ele tem um movimento, mas não, nada que seja divino. Para o humanismo, o homem não é só a medida de todas as coisas, como bem sustentou Protágoras de Abdera, mas também é a razão para todas as medidas. Se algo não puder ser compreendido e explicado pela razão humana, não pode ser admitido. A minha Bíblia tem um versículo que eu tenho muito prazer de passar por ele, que é
Deuteronômio 29 e 29. Eu tenho o prazer de passar por aquele versículo porque tem coisas que são reveladas que nos pertencem, mas tem coisas que só pertencem ao Senhor, que não foram reveladas a nós, mas continuam sendo a verdade de Deus. Porque eu não sei explicar, não quer dizer que eu não devo pregar. É Deus que está dizendo. E se Deus diz, é de Deus. Como é que diz aí o versículo? Pode ler, Zé? Está vendo? As coisas reveladas são nossas. Dos 9 mistérios que eu já encontrei na Bíblia, só tem um que foi revelado. O mistério do Evangelho. O resto é mistério, mas não é absurdo. Ser mistério não significa ser absurdo. Não são categorias da minha mente, mas são verdades de Deus. Porque eu não sei explicar, não significa que não seja. Pelo contrário, é aí que significa que é de Deus. O cristianismo não pode ser considerado humanista, já lemos? Uma vez que não poderá jamais ser explicado pela razão. Nem a encarnação, nem a crucificação de Cristo cabem no diâmetro da mente humana, muito menos a ressurreição do homem Jesus. Quando o apóstolo Paulo anunciava a mensagem do Evangelho ao rei Agripa e à rainha Berenice, Festo, o procurador romano na Judéia, procurando ouvir também essa pregação, gritou: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Porque ele não compreendia o que era que ele estava falando, ele gritou: Estás louco, Paulo? Tu estás delirando? As muitas letras te fazem delirar. Isto mostra que Paulo era um homem muito preparado, muito culto. A loucura do Evangelho é esse Evangelho incompreensível à razão e louco de amor para com os pecadores perdidos e indignos. Nada pode ser mais ofensivo ao pódio do humanismo do que ver um pecador subir no lugar de destaque como um vencedor. Um perdedor subir ao lugar de destaque como um vencedor. É isso aí. Ver um perdedor subir num lugar de destaque como um vencedor. Isso fere o mérito. Nós vamos ter agora as Olimpíadas. E por sinal, misericórdia. Eu nunca vi tanta besteiragem com essa tocha. Até ouvi uma coisa interessante, que o sujeito que rouba os velhinhos sai da cadeia. Mas o que quer apagar a tocha vai para a cadeia. O ministro que tirava o dinheiro dos aposentados, 75 centavos por mês dos aposentados para fazer as suas negociatas, é solto por um toga suja. Estão fazendo agora um movimento da toga, lava a toga. Que negócio mais sórdido. Que negócio mais indigno. E só porque um quer apagar essa tocha Que tocha? Quer enfiar essa tocha onde?
Tá louco, gente? Esse povo tá ficando maluco? Agora vai ser lá o que venceu, que vai sentar, vai subir no pódio. É o babilônico, é o medo-persa e o grego. Ouro, prata e bronze. A mentalidade dos impérios, para mostrar quem é de ferro. Agora, no reino de Deus, senta no trono quem? O mendigo. Nós. Nós que não temos tocha. Dependemos da graça de Deus. Outro grande problema dos humanistas é a fé. Eles confundem a prova com fé e a hipótese com convicção. Veja esse exemplo de Joss Whedon. Esse é um humanista terrível. Ele diz assim: fé em Deus significa crer em algo absolutamente sem nenhuma prova. Fé na humanidade significa crer absolutamente em algo com uma enorme quantidade de provas em contrário. Nós somos os verdadeiros crentes. Nós quem? Na ciência não existe fé, só experiência. Confunde-se sentimento com fé, confunde-se razão com fé, confunde-se a experiência com a fé. Como é que você define fé? Biblicamente falando. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. E ainda a Bíblia diz: esperança que se vê não é esperança. A fé está num terreno além da terceira dimensão. Existe um livrinho aí na nossa livraria chamado O Resto do Evangelho. Nós estamos estudando esse livro com os homens. O andar de baixo, o andar de cima. O andar de baixo é onde nós estamos. Comprimento, altura e largura. Aqui nós temos constatações, fatos. Nós temos que pegar 3 dimensões. No andar de cima, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são terrenas, temporais, e as que se não veem são eternas. No andar de cima, existe o terreno da fé, que não precisa de comprovação. É fato baseado na palavra de Deus. Então, ele está dizendo que fé em Deus significa crer em algo absolutamente sem nenhuma prova. Lógico. Lógico. Não precisa de prova nenhuma. Se precisar de prova, já deixou de ser fé. Já deixou de ser fé. Passa a ser ciência. Fé na humanidade significa crer absolutamente em algo com uma enorme quantidade de provas em contrário. Essa palavra crer na humanidade é absolutamente contrária ao princípio de crer. Eu não creio no que vejo, eu constato. Ora, se há prova, não precisa de fé. Se for por fé, não há necessidade de prova alguma. Fé jamais se baseará em evidências. Veja a natureza da fé. Vamos ler de novo aquilo que já falamos. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Desde que haja prova,
constatável, já não estamos no terreno da fé, mas da ciência. O princípio do Evangelho é que o Evangelho é o princípio da fé. Ninguém vem ao mundo portando alguma dose de fé. Ela é um dom de Deus, que vem mediante o ouvir da palavra de Deus, tendo Jesus como seu único autor e executivo. Jesus é o autor e o consumador da fé. Eu gosto muito de uma frase, de um pensamento de C.S. Lewis. C.S. Lewis foi um ateu, professor de Oxford, que foi convertido pelo Senhor pela sua palavra. Ao ler a palavra de Deus, Deus o converteu a Cristo. Ele escreveu muitas coisas preciosas, e uma delas, vocês conhecem, que são as Crônicas de Nárnia. O C.S. Lewis tem uma frase que, para mim, ela explica. O sol nos dá a luz para nós vermos o sol. E a palavra de Deus nos dá a fé para crermos na palavra de Deus. O sol nos dá a luz para vermos o sol. Sem o sol, eu não tenho visibilidade. Ainda que eu tenha olhos perfeitos. Sem a luz do sol, retire a ideia de luz elétrica e de fifó e de qualquer coisa. Vamos imaginar um mundo sem fogo. Precisava ter o sol para dar visibilidade, para que eu, com a visibilidade que a luz do sol me dê, eu possa ver o sol. Sem a palavra de Deus não existe fé. É muito claro o que o texto bíblico diz. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Significando que sem a palavra de Deus não existe fé. Isso é um terreno do plano de cima. O princípio do Evangelho, os milagres não podem gerar fé, ainda que a fé possa produzir milagres. Não é o que vejo, mas em quem creio, que causa o milagre. O primeiro milagre é a própria fé em quem creio, que me faz ver aquilo que creio. Jesus disse à incrédula Marta, vamos ler juntos João 11:40, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Não é se vires, crerás, é se creres, verás. O humanismo não tem fé, mas expectativa. Não se expressa por convicção de fato, mas pela probabilidade dos fatos. É a religião do homem sustentada pelo homem. A sua esperança termina na lápide, como diz Kurt Vonnegut, um dos seus mestres. Sendo um humanista, significa tentar se comportar decentemente, sem expectativa de recompensa ou punição depois que você estiver morto. Porque tudo acaba na sepultura. Tudo vai acabar no frio a que jaz. Dá medo, não dá? Segundo Jesus, muitos não creram nele porque não eram das suas ovelhas. João capítulo 10, verso 26. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As suas são marcadas nas orelhas e nas patas. Ouvem a sua voz e o seguem.
Se eu creio em Jesus, é porque fui capacitado pelo Espírito Santo a ouvir a voz do Supremo Pastor. O humanismo tem coisas boas, mas acaba suprimindo o melhor. Aquele que se esforça para garantir o seu sustento com suor, lágrima e sangue, não tem o mesmo desfrute daquele que foi convidado para participar do banquete, porque é amigo do rei. No cristianismo não há troca de favores, nem preocupação com a recompensa ou castigo. Só porque eu não aceito os ensinamentos dos devotos, não significa que eu tenha descartado uma crença no certo e errado. Essa é a religião humanista. O bem e o mal são ramos da mesma árvore que deu o tombo na raça. Contudo, a árvore que salva é somente a da vida. Não se trata de evolução de Adão, mas de substituição da vida caída pela vida do alto. E só a morte com Cristo pode nos permitir receber a vida de Cristo. Esta é a mais profunda realidade espiritual. Alguém disse que o diabo é, de fato, um humanista inveterado. Porém, é bom relembrar que foi Deus quem se fez homem para salvar o homem dessa mania humanista de querer ser como Deus. A religião do homem o faz meritocrático e excessivamente altivo para se manter adequado no panteão desses semideuses fajutos. Mas o bom evangelho da graça nos liberta de toda e qualquer pretensão de autossuficiência. Eu estou ficando muito apaixonado pelo meu neto. Alguém disse, você não prega sem falar nele. Porque ele está me ensinando teologia. Ele está me ensinando muita coisa. A relação dele comigo depende da minha relação com ele. Ele não me conheceria se eu não me expuser junto a ele. E nesse período que eu tive lá, foi um amor assim terrível de nós dois. Cada momento que ele me via, ele estendia os braços, porque eu me revelava sempre a ele em amor e carinho e atenção. É Deus se revelando a nós que nos faz ter amor por ele. Se ele não fizer isto, nós não vamos conhecê-lo. O Evangelho de Deus é tudo o que Jesus realizou em favor do pecador. A dura religião do humanismo é tudo o que o ser humano faz para se tornar digno diante de Deus por meio dos seus méritos. A religião enfatiza os atos humanos. Marcos 8:33. Jesus, porém, voltando-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Esse episódio é aquele episódio de Jesus com os discípulos, quando Jesus pergunta: o que vocês acham a respeito, o que o povo diz a respeito de mim? Aí eles disseram, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és até um dos profetas. É isso que vocês escolheram aí, foi? E vocês, o que vocês dizem? Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus diz para ele, Pedro, isso aí não foi você que descobriu. Isso aí foi meu pai que contou para você. Eu também te digo que tu és um pedregulho, um pedaço de pedra, uma brita,
e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Esta rocha é, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu vou te dar as chaves do reino de Deus, vocês vão abrir na terra, vai ser ligado no céu. Pedro foi o pregador do Pentecostes e Pedro foi o pregador aos gentios, para a casa de Cornélio. Mas em seguida Jesus começa a dizer que ele vai para Jerusalém, que ele vai ser morto, que ele vai ser crucificado e que ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E Pedro chamou Jesus numa reunião secreta. A Bíblia diz que ele chamou à parte e começou a reprová-lo, dizendo: de modo nenhum isso te acontecerá. E Jesus notou a diferença de sotaque entre a revelação do Pai e a palavra do humanista. Cruz não. De jeito nenhum. Ir para a cruz, não, senhor. E Jesus disse: arreda-te, Satanás. Olhando para Pedro. Porque Pedro, naquele momento, foi um instrumento de Satanás. Ao querer tirar Jesus da sua obra. Arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Nós temos agora ele continua como membro da nossa igreja. Tem impressão que sim. O Rogério, que é o técnico da seleção olímpica. O Rogério frequentou essa igreja há muitos anos. Eu não tenho impressão que eu não sei se ele pediu carta daqui, não. Você sabe? Não sei. Ele agora é o técnico da seleção olímpica brasileira. E ele convocou lá uma montão de gente. Ele é o técnico. Se houver sucesso os jogadores é que jogam, mas o técnico é que faz as coisas. Quem é o técnico do humanismo? Quem é o técnico do humanismo? Satanás. Quem é o técnico dos mendigos? É Cristo. Dos dependentes da graça? Pois é. É aí onde muda tudo. Quero terminar com o pensamento de L. Nelson Bell. Os cristãos precisam reconhecer o fato solene de que o humanismo não é um aliado em busca de um mundo melhor para viver. É um inimigo mortal, pois é a religião sem Deus e sem esperança neste mundo e no próximo. Se for Cristo fazendo evangelho, se formos nós, religião, é isso aí. No evangelho, Deus fez tudo o que diz respeito à redenção do caído, enquanto o caído, alcançado pela graça, reage responsavelmente à ação divina, arrependendo-se de si mesmo e crendo na suficiência da graça como efeito da graça. O princípio do Santo Evangelho é Cristo. Cristo antes mesmo do princípio, principiando salvar o seu povo com a supremacia e soberania de sua graça plena. Aleluia e amém. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina.
ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapibilondrina.com.br.